Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 29. Nesse mês do aniversário da igreja e também no final do mês é o aniversário da Reforma Protestante. Nós temos um mês muito especial e eu gostaria de estar meditando com você sobre celebrando a nossa cultura, a cultura da nossa igreja. Então, queria meditar com você nesse tema durante esse mês. Acredito que vai ser uma bênção para as nossas vidas. E existem dois aspectos principais aqui sobre a cultura da nossa igreja que nós precisamos cultivar como igreja, como cristãos, nesse texto de Mateus, no capítulo 15, no versículo 29 ao 38, diz assim as Escrituras Sagradas: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largavam junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhava ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, esse texto tão conhecido mostra para a gente 2 aspectos centrais daquilo que deve ser a cultura da nossa igreja, deve ser a nossa cultura como cristãos, mas também como igreja local. Essa ideia da cultura, a palavra cultura, ela serve tanto para descrever a cultura de feijão, de soja, mas também é a mesma palavra para definir a ideia da cultura social que nós temos, que nos envolve, que está ao nosso redor e que permeia a nossa vida em tudo, no que comemos, no que vestimos, em todos os aspectos. Então, cultura é aquilo que é essencial, é aquilo que você semeia, é aquilo que você cuida, que você rega, que você protege das pragas, que você enriquece o solo para que produza mais ainda, mas também é aquilo que você colhe. E assim agimos, porque o alimento ele é indispensável, Então, cultura trata daquilo que é indispensável. Um exemplo muito poderoso da ideia de que o alimento é indispensável, de que a cultura ela é indispensável, é o do botânico soviético chamado Nikolai Vavilov. Ele foi um homem que protegeu com a própria vida 370.000 espécies de sementes, plantas, frutos e raízes de um cerco que durou
900 dias, de 1941, na Segunda Guerra Mundial, até 1944. E ele protegeu toda essa diversidade de alimento de saqueadores famintos, de ratos e de Hitler. E ele fez isso porque ele sabia que essa guerra vai acabar. E quando essa guerra acabar, o país está devastado. E não apenas o país, mas outros países também estão devastados. E o que iremos comer? Esse homem, antes da guerra, ele passou aqui pelo Brasil, ele passou pelo Chile, ele passou na Argentina, ele passou na Europa, coletando variedades de espécies de trigo e de tudo aquilo que era essencial de alimento. E ele guardou tudo isso, e muito da variedade, quase tudo que você põe no prato, tem a ver com aquilo que Nicolai guardou naquele cerco. E ele morreu de fome e de frio, com 800 mil pessoas, tendo todo aquele alimento diante deles. Por quê? Porque aquele alimento, se eles comessem, como as outras gerações sobreviveriam. Então veja, o alimento é essencial, ele é vital, ele é indispensável. Por isso a ideia de que o que tem na cultura é aquilo que é indispensável. E aqui está o conceito para mim e para você, aquilo que nós como igreja devemos viver, que é indispensável, as sementes que nós devemos cultivar, as atitudes, pensamentos, palavras, ações que nós como igreja de Cristo devemos cultivar em nossa vida privada, cada cristão em sua vida. Mas como devemos fazer isso em comunidade? Como devemos cultivar uma cultura que glorifica a Deus, e que não apenas isso, mas leve a comunidade que está ao nosso redor, como nós lemos nesse texto, a glorificar a Deus. É óbvio que a cultura que nós temos é a cultura do reino de Deus, é a cultura de Cristo Jesus. Essa é a cultura que nós não criamos uma cultura como igreja, nós vivemos a cultura do reino, nós vivemos a cultura do reino, nós semeamos as mesmas sementes, nós pensamos como Cristo. A Bíblia diz, Paulo vai dizer aos Coríntios, vocês têm a mente de Cristo. Então nós pensamos como Cristo, falamos como Cristo, agimos como Cristo. Então a igreja deve viver essa cultura, a cultura do rei do reino, que obviamente é uma cultura totalmente diferente daquela cultura onde estamos inseridos. A cultura, o cultivo do mundo, da nossa sociedade, ela cultiva o pecado. Então você vê a violência, você vê a imoralidade, você vê o hiperindividualismo, você vai vendo toda essa semeadura de pecado, as várias sementes que o pecado tem, e o resultado que isso produz. O resultado que isso produz é o que nós encontramos na nossa cultura. Mas a cultura do cristão, a cultura que as Escrituras Sagradas nos chamam a viver, essa cultura que nasce do texto bíblico, essa cultura que nasce de Cristo e da palavra de Cristo, essa é a cultura que nós devemos viver. Nós sabemos a cultura do mundo. Por várias vezes você me vê falando da cultura onde nós estamos, e isso é muito importante, porque você passa uma semana inteira submerso, envolvido na cultura do mundo, e você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Então toda vez que nós nos reunimos para adorar e celebrar a Cristo, devemos lembrar da onde viemos em Cristo Jesus, de onde estamos em Cristo Jesus e para onde iremos em Cristo Jesus. Então nós precisamos rever a nossa vida para vivermos para a sua glória, senão simplesmente nos deixaremos levar pela cultura, e no lugar de vivermos como Cristo,
glorificando a Cristo e levando outros a glorificar a Cristo, simplesmente seremos mais um no meio da multidão. E esse é o primeiro princípio que nós temos aqui na cultura, é que você deve ser ensinável, você deve ser um discípulo. Veja, Jesus está rodeado de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, mas quantos discípulos tem ali? Veja a diferença. Nós não fomos chamados simplesmente a ser mais um na multidão. Veja, todas essas pessoas foram extremamente abençoadas pelo Senhor. Todas comeram do pão, 7 pães e alguns peixinhos, alimentando, segundo Joaquim Jeremias, mais de 20.000 pessoas. O poder de Deus estava ali, aquelas pessoas comeram, e não apenas beliscaram, o texto diz que elas se fartaram, e sobrou ainda 7 cestos. Essa é a segunda multiplicação de pães. A primeira foi para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era uma multidão um pouco maior ainda. Você vê Jesus rodeado de uma grande multidão, você vê Jesus abençoando essa multidão, alimentando essa multidão, curando essa multidão, mas é apenas uma multidão. Eles estão ali pela comida. No dia seguinte eles voltam e Jesus diz para eles: vocês voltaram não pela salvação, mas porque vocês comeram pão. Mas você não, cristão, você que é discípulo de Jesus, você que segue a Jesus, não está aqui pelo pão, você está aqui porque é um discípulo de Cristo. Amém? Você está aqui porque segue Jesus, você está aqui porque ama Jesus, você está aqui não porque precisa de uma bênção, não porque está atrás simplesmente de um milagre ou fartar-se de alguma coisa. O verdadeiro discípulo é aquele que segue Jesus. Então o texto nos mostra a palavra aí no versículo 32, e chamando Jesus, os seus discípulos disse: tenham compaixão dessa gente. Jesus chama os seus discípulos, e há uma distinção sempre da multidão para os discípulos. Os discípulos seguem a Jesus, os discípulos amam a Cristo Jesus, e os discípulos devem imitar a Cristo. E a pergunta, ser ensinável, ser um discípulo, que é exatamente o que significa a palavra discípulo, é um aluno, é alguém que está aprendendo, um aprendiz, é alguém que está sendo ensinado. Ser um discípulo de Jesus é crescer na imagem de Cristo. E a pergunta que nós devemos fazer é exatamente essa: eu estou crescendo na imagem de Cristo Jesus? Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é crescer na imagem de Cristo, ser discípulo. A ideia do discipulado, a ideia de ser discípulo é voltar ao Éden. Quando você imita Cristo, quando você é salvo e passa a ser não mais parte da multidão, mas ser um discípulo de Cristo, você está crescendo e deve crescer na imagem de Cristo Jesus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como disse o apóstolo Paulo, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Isso é, crescendo todos nós na imagem maravilhosa de Cristo Jesus. O versículo 30 vai dizer: e vieram a ele muito grande multidão, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largavam aos pés de Jesus, e ele os curou. Veja, talvez seja essa a grande inclinação que nós temos em todas as épocas, quando as pessoas vêm a Cristo Jesus, vêm por causa de algo, de um benefício que desejam dele, mas o discípulo, ele está ali, e a primeira característica de um discípulo é que ele precisa deixar para ganhar, ele precisa abrir mão. Quando Pedro, Tiago e João estão lá no barco pescando,
Jesus os chama, eles precisam deixar o barco para ganhar a Cristo Jesus. O discípulo, ele não simplesmente quer algo de Deus, ele está disposto a deixar por Deus, ele está disposto a deixar para ganhar a presença de Deus, para seguir o Senhor. Não dava para eles carregarem o barco junto com o Cristo Jesus. Ou era o barco, ou era Cristo, ou era a coletaria onde Mateus estava, ou Cristo. Não dava para ele ter as duas coisas. O discípulo, ele está disposto a perder para ganhar. Ele está disposto a seguir o Senhor, mas também ele está disposto a seguir por onde quer que Cristo vá. Se Jesus vai para o deserto, eles estão lá. Se Jesus vai à cidade, eles também estão. Eles estão ali para seguir o Senhor, para andar junto com Ele, para segui-lo aonde quer que Ele vá. Não importa se as coisas estão muito fáceis ou difíceis, se está perto ou se está longe, eles estão dispostos a caminhar e a seguir Jesus, mas eles também estão dispostos a fazer uma faxina contínua na sua vida. Jesus disse que o reino dos céus, seguir a Cristo, a cultura do reino, é como um homem que entra no seu depósito e tira de lá coisas velhas e novas, coisas boas e ruins. Essa faxina que nós temos que fazer. Temos que fazê-la quando chegamos a Cristo. Temos que fazê-la todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos olhar para os depósitos da nossa vida, para os depósitos da nossa alma, para os depósitos da nossa história e fazer uma faxina e dizer: Senhor, isso aqui pertence a Ti, isso aqui é novo, isso aqui é do reino, isso aqui te glorifica. Opa, calma aí, mas isso aqui não. Então o discípulo, aquele que segue a Cristo, ele deve estar disposto a fazer essa faxina, a tirar coisas da sua vida, a tirar aquilo que não glorifica a Cristo Jesus. Fazer essa faxina continuamente é o que Deus vai nos chamar a fazer. Esse processo se chama santificação. A salvação é instantânea. Quando você é salvo, quando Deus te salva, quando há um novo nascimento, é imediato, é instantâneo. Deus veio e salvou você, perdoou os teus pecados. Imediatamente, e naquele mesmo instante, você foi inocentado por Deus. Mas o discipulado é a santificação. A igreja é a comunidade dos discípulos. A igreja é formada por seguidores. A igreja é formada por um povo que se santifica vez tras vez, dia após dia, momento a momento. É um povo que está em busca dessa santificação, dessa faxina diária e contínua, para glorificar a Deus. Mas também todos eles servem a Cristo. Veja, eles estão servindo o Senhor, eles estão servindo com o Senhor, eles servem a Cristo, mas eles servem junto a Cristo. Todo pão que passou pela mão de Cristo, passou pela mão dos discípulos. Todo peixe que passou pela mão de Cristo, passou pela mão dos discípulos e dos discípulos para a multidão. É assim que é feito. Ser um discípulo é ser um canal entre Deus, entre o Salvador e aqueles que estão famintos em Deus. Então você é esse canal de Deus. Você dá continuidade à bênção, à obra de Deus. Isso é ser um discípulo. Ser a multidão é simplesmente ser o receptor. Não, eu estou aqui recebendo algo. O discípulo não. Ele faz esse processo. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes. O sacerdote é aquele que faz essa ligação entre Deus e o homem. Então a ideia da igreja, de cada cristão, é que todos nós somos um sacerdócio real. Isso é, nós estamos servindo ao Rei e ligando a majestade de Deus
a um mundo de trevas. Estamos levando a glória e a luz de Cristo a um mundo caído. Nós fazemos essa interface entre Deus e o homem perdido. O discípulo faz esse processo. Então o discípulo serve, ele serve a Cristo, mas ele serve ao lado de Cristo, servindo a multidão faminta, acolhendo as pessoas que chegam cegas, aleijadas, coxas, doentes, oprimidas, possessas. Os discípulos os levam a Cristo, a multidão leva aos discípulos, os discípulos os conduzem a Cristo Jesus. Nós devemos servir junto a Cristo. A obra que é feita no reino de Deus não é feita só, é feita sempre. Se for a obra de Deus, é feita sempre ao lado de Deus. Esse é o discípulo. Ele está servindo a Cristo e está servindo ao lado de Cristo. Esse é o discípulo, mas também ele é chamado à maturidade. Jesus sempre está chamando os discípulos à maturidade. Quando eles têm pouca fé, no meio da tempestade, e ele pergunta: como vocês não têm fé? Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro afundando sobre as águas. O Senhor sempre vai nos desafiar. Louvado seja o seu nome. O Senhor nunca vai nos deixar acomodados. Não, eu fui salvo, glória a Deus, e te amo, Senhor. O Senhor carimbou meu passaporte para a glória. Agora eu vou ficar quietinho aqui, paradinho, vou me mover muito pouco, porque agora tudo aconteceu. Não, essa é a multidão. A multidão veio só por algo. O discípulo segue, o discípulo trabalha, o discípulo avança em fé, em maturidade. Veja, os discípulos são chamados a uma maior ousadia. Porque vocês têm pouca fé, porque vocês não mandaram o vento e o mar parar. Vocês têm que me acordar para isso. Os discípulos estão lá tentando expulsar o demônio. Jesus está no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, esse endemoniado que está lá, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. Já tinham tentado de todo jeito. E Jesus fica bravo com eles. Ele disse: por que vocês têm pouca fé? Jesus está chamando a maturidade, a avançar na fé, a crescer na fé. É isso que queremos ser. Essa é a igreja, essa é a cultura, essas são as sementes que Deus quer que eu e você semeemos em nossa vida. Por isso que Jesus os manda de 2 em 2. Jesus passa com eles 1 ano e meio, eles estão vendo curas, milagres, sinais, prodígios, libertações, ouvindo por 1 ano e meio a mensagem do Evangelho. O Rei chegou, a salvação chegou, o perdão chegou, a misericórdia de Deus. Agora vamos, de 2 em 2, e não levem nada, para que vocês cresçam em fé. Não levem 2 bolsas, não levem dinheiro, não levem roupa, não levem... Deus vai suprir vocês. E eles foram de 2 em 2, e Jesus ia em cada local onde eles estavam pregando junto. Veja, Jesus os desafia a maturidade, Jesus desafia a crescer, Jesus os chama a avançar na fé. E isso é discipulado, isso é ensino. Quem quer um filho que tendo capacidade para avançar, para crescer, se nega a isso. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar que um filho, tendo todas as suas capacidades, podendo avançar, e você simplesmente deixa ele parado, vegetando, ou no celular o dia inteiro, ano após ano, mês tras mês, e ele está lá, e você vai fazer o quê? Não, você vai dizer: não, meu filho, você não pode viver assim, você não pode passar a sua vida assim. E Cristo faz a mesma coisa conosco. Seguir a Cristo é ser desafiado à maturidade. Seguir a Cristo é ser desafiado a um compromisso maior, a servi-lo mais, a amá-lo mais, a crer mais, a ser mais ousado em Deus. Essas são as sementes, essa é a cultura, esse é o discipulado. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que o Senhor quer de mim e de você.
uma atitude de discípulo? Eu estou tendo uma atitude de abrir mão para ganhar a Cristo? Paulo disse: eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. E não perdi todas as coisas apenas, e fiquei como que apaixonado por aquilo. Você já perdeu alguma coisa e ficou apaixonado, não foi? Ah, meu Deus, eu tenho tanta dor de perder. Não, Paulo diz: por amor a Cristo, eu perdi todas as coisas, e tudo eu considero como lixo. Literalmente do grego como esterco, para alcançá-lo e ser achado nele, não tendo justiça. Meu irmão, isso é um discípulo. Discípulo é aquele que avança em maturidade, que serve a Cristo, que serve ao lado de Cristo, que entende essa ideia do sacerdócio, que é alguém que está levando Cristo a outros, é alguém que está nesse processo extraordinário de santidade. Como a gente estava meditando com os jovens na sexta-feira, e aquilo foi muito poderoso, aquele capítulo 10 de Eclesiastes. Pensa num capítulo extraordinário, que capítulo maravilhoso, quantas aplicações para as nossas vidas. Ele traz uma sentença e ilustra essa sentença com várias figuras de linguagem. Se você ler a primeira vez, você fala: meu Deus, o que é? Para onde esse autor quer chegar? O que é que ele está dizendo? Parece tão confuso o texto, mas quando você entende o texto, é maravilhoso, irmão. E é um texto que fala de liderança do rei, do governante. Só que eu estava dizendo para ele: vocês estão governando a vida de vocês, vocês estão tomando decisões e guiando a vida de vocês, e esses princípios servem para vocês. E ali a gente estava meditando naquele texto extraordinário, mostrando como nós precisamos disso aqui, santificação. Eu estava dizendo para eles: qualquer coisa que você vê no seu caráter, no seu temperamento, na sua vida, que é um desvio, trate isso o mais rápido possível, porque o texto vai dizer que, como uma mosca morta dentro de um vaso de perfume, assim a loucura, a tolice, a desobediência a Deus estraga tudo. Todo perfume se perde, uma vida inteira se perde, uma vida que deveria ser um perfume para a glória de Deus e para o bem dos outros, uma fragrância extraordinária. Agora é morte, é um cheiro horrível, porque uma mosca estragou tudo. E às vezes o que você tem é uma mosca na sua vida, e o que você precisa tirá-la de você. Olha, esse foi o primeiro de todos os pontos que nós vimos. Extraordinário o texto, belíssimo texto, e está aí o processo de santificação. Aqui está um discípulo, esse é um discípulo. A pergunta é: eu tenho essa atitude de discípulo? Eu estou sendo um discípulo? A maneira como eu vivo, a cultura cristã, eu estou vivendo? É isso que eu estou semeando na minha vida? São essas as sementes que eu estou semeando? Meu irmão, que essas sejam as sementes, que essa seja a cultura dessa igreja. Uma igreja não de multidão, mas de discípulos. Uma igreja que cresce, mas que cresce em discípulos, não simplesmente em pessoas que estão interessadas em alguma coisa e vão embora, mas em pessoas que de fato seguem em amor a Cristo Jesus. Porque a ordem de Jesus não é fazer multidões, mas é ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, esse é o discipulado, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O mandamento é esse. A igreja é essa comunidade de discípulos. Meu amado irmão, você está crescendo nesse discipulado, você está crescendo nessa atitude devocional, você está crescendo em fervor, intensidade em cada culto, porque são momentos de discipulado. O devocional é um momento de discipulado, que você pega a sua Bíblia, ora, adora, lê, medita. Mas quando você vem para o culto, é um momento de discipulado. Imagina 3.000 pessoas se convertem no Pentecostes.
tem culto todo dia naquela igreja e eles vão ensinando a doutrina dos apóstolos. Aí está o discipulado, é ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. O discipulado é quando você aprende, é quando você lê a Bíblia, é quando você ouve de Cristo, sobre Cristo. Aqui está o discipulado. O discipulado é quando você aprende. E isso acontece a cada culto. Cada culto é um discipulado, porque você está aprendendo de Cristo, do Evangelho, e como viver em Cristo no mundo destroçado. É aqui que o discipulado acontece. Em cada culto, culto de oração, culto de quinta-feira, culto no domingo. Como está a sua atitude em relação ao culto? Tudo isso, irmãos, são parâmetros que nós devemos ter para a glória de Deus. O segundo princípio que nós podemos ver aqui nesse texto, que demonstra a cultura do reino de Deus, é o zelo e a atitude. Olha o versículo 32. Chamando Jesus, os seus discípulos disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias me seguem, estão comigo, permanecem comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Tenha zelo e atitude. Estou fazendo o melhor para Cristo. Estou fazendo o melhor para os meus irmãos. E tomo iniciativa para suprir necessidades e resolver problemas usando os dons que Deus me deu. Exatamente isso o que o nosso texto nos apresenta. Jesus tem compaixão daquela multidão. Jesus está com seu coração terno, como nós lemos e meditamos no domingo passado. O puritano Philips, descrevendo o Senhor, me dá mais doçura de alma, mais doçura de coração, mais doçura interna. E esse é o discípulo. O discípulo é aquele que compartilha do amor de Cristo. Tenho compaixão dessa multidão. Por quê? Porque eles estão 3 dias, permanecem comigo, e eles já estão sem comer já tem algum tempo. Nós sabemos que a comida tinha terminado há 1 dia ou 2, e o lugar é deserto, e Jesus tem compaixão deles, e Jesus está olhando porque tem crianças ali, tem mãezinhas ali, tem pessoas que estavam doentes há tanto tempo, e agora como essas pessoas vão voltar mesmo curadas para casa? E eles não têm o que comer, e o Senhor leva isso em consideração. E chama os seus discípulos, e compartilha com eles o seu coração. Compartilha com eles o seu amor, a sua preocupação, o seu zelo, a sua atitude. E os chama, não apenas a compartilhar do mesmo amor e zelo, mas também das mesmas atitudes. Precisamos resolver isso aqui. Mas olha a resposta dos discípulos no versículo 33. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Cristo aponta para o amor. Eu tenho compaixão dessa gente, dessa multidão. Jesus aponta para o amor, o caminho, a cultura do reino e do rei. A cultura que devemos ter deve ser uma cultura de amor, de zelo, deve ser uma cultura de suprir a necessidade. Os discípulos estão olhando para o quê? Para a impossibilidade. Não temos. Ora, é óbvio que Jesus sabia que ninguém tinha nada, estava na cara. Ora, é óbvio que Jesus sabia que naquele deserto não tinha mercado e padaria. É óbvio. Ele sabia disso, é nítido. Ninguém precisava dar uma resposta dessa. A resposta que Jesus esperava dos discípulos
porque não compete a mim e a você multiplicar os pães, mas ter a mesma compaixão. A mesma compaixão. Isso compete a mim e a você. Ter a mesma compaixão compete a mim e a você. Não nos compete multiplicar o pão. Isso é tarefa dele. E ele nunca deixa de fazer as suas responsabilidades. Mas o que o Senhor nos chama é ter a mesma compaixão. Pare de apontar para as impossibilidades. Pare de apontar para uma falta de atitude. Eu não faço porque eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Então fique inerte. Eu paro. Não. A pergunta é: estou fazendo o melhor para Cristo e meus irmãos e tomo iniciativa para suprir necessidades e resolver problemas usando os dons que Deus me deu? Essa é a atitude de si. É quando nós apontamos na direção do amor e dizemos: Senhor, como eu posso servir? Como eu posso suprir essa necessidade? Irmãos, a primeira coisa que Deus quer fazer comigo e com você, com certeza, é encher o nosso coração de compaixão. Encher o nosso coração de compaixão. Então, não ore. Parem de orar dizendo: Deus tenha misericórdia de fulano, ou Beltrano, ou Ciclano. Como se você estivesse colocando um sentimento em Deus. Deus tem misericórdia. Não. Deus já ama. Ele não pode amar mais. O amor dele é perfeito. Deus não cresce em amor. Deus não melhora em amor. Eu e você podemos amar mais. Deus não. Porque Ele já ama perfeitamente. Então a sua oração deve ser: Senhor, enche o meu coração de amor, compaixão e misericórdia. Porque eu sei que por essa pessoa, por essa família, por essa cidade pela qual estou orando, o Senhor tem um amor perfeito por eles. Eu é que ainda não tenho. Eu gostaria muito que o Senhor compartilhasse o seu amor para comigo. Compartilhasse o amor e a compaixão que o Senhor tem por eles, para mim, para que eu possa ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Essa é a cultura dessa igreja. Essa deve ser a nossa cultura. Essa é a cultura do reino. Essa é a cultura do rei. Então, meu irmão, não olhem para as impossibilidades. Parem de olhar para aquilo que é impossível. Deus já te mostrou a mim e a você. Já nos provou quantas vezes os seus milagres aqui. Não preciso dizer para você e para mim que cada tijolo desse lugar é um milagre. Não tínhamos como, não tínhamos possibilidade, não havia dinheiro, não havia recurso, não tínhamos como fazer, não tínhamos como pagar parcelas da terra cabe, não tínhamos como construir, não tínhamos como alugar um local e pagar a prestação ao mesmo tempo. E Deus, mês atrás mês, vez tras vez, fez. E nós já pagamos mais de 800 mil reais só em parcela aqui. Como? Da onde? Olha o redor. Olha o redor, pergunte como. Pergunte. Olha o nosso redor. Como isso aconteceu? Me diz. Como isso foi feito? Como temos cerca de quase 300 mil reais em construção aqui. Me diz como a gente fez isso. Fora as parcelas. Então por que você dá desculpas para Deus? Não, coragem, amado. Coragem. O mesmo Deus que fez isso quer continuar essa obra. O mesmo Deus que começou a boa obra não deixa pela metade, Ele conclui. Mas Ele quer achar no meu e no seu coração essa mesma paixão, esse mesmo zelo, essa mesma disposição, essa mesma atitude. Porque igreja não é concreto, igreja não é tijolo,
Igreja não é construção, igreja são discípulos, pessoas, e o que Deus quer, sim, é dar continuidade a uma construção como essa, mas muito mais do que isso, Ele deu a vida do seu Filho naquela cruz, para compartilhar o seu Evangelho nesta cidade, com a sua família. É isso que Deus quer. Aí você olha e diz, mas é tão duro aqui no coração. Não é essa a pergunta, não é essa a resposta. A grande questão é perguntar para o Senhor: Senhor, vamos junto, vamos fazer junto. Eu quero orar, eu quero interceder, eu quero clamar ao Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor derrame a tua glória sobre a vida daquela pessoa e a traga para Cristo, e cure seu coração, e restaure a sua vida, e a liberte do império das trevas, e a traga para o reino do Filho do seu amor. Eu estou aqui, Senhor. Enche meu coração de compaixão, de misericórdia. Meus irmãos, eu vi um filme que uma igreja no Texas, uma igreja pequenininha, uma igreja de negros, tinha um mexicano lá, e uma irmã da igreja, ela dispôs-se no seu coração depois da morte da sua mãe. Ficou uma perda tão grande, ela tinha 18 filhos, então aquilo ficou um vácuo no coração dela. Ela dispôs o coração, e orando naquela perda, naquela coisa toda, ela decidiu adotar uma criança. Depois que ela arranjou tudo, ela falou com o marido dela. Isso foi agora em 1997. E o marido dela, no momento, titubeou, resistiu, tinha um filho especial, uma situação difícil, mas ele aceitou, e se dispôs e amou, e ele se envolveu mais com suprir aquilo e agarrar aquilo que ele era o pastor da igreja, e ele começou a pregar sobre aquilo na igreja, e tinham dezenas e dezenas de crianças no raio de 160 quilômetros, vítimas do crack, vítimas das drogas, vítimas de violência, de abuso sexual, crianças assim, crianças e adolescentes, tudo nessa condição. E assistente social louca lá, preocupada, tentando arranjar um lar para essas crianças, numa situação terrível. E o pastor falou, olha, e começou a trazer uma teologia bíblica da adoção, bonito demais, como Moisés foi adotado, e ele foi trazendo como Deus agiu por meio das crianças e salvou crianças, e a igreja se dispôs. Eles adotaram 77 crianças, e eles falaram, nós queremos as crianças que ninguém quer. Vimos uma senhora, passada com 60 anos, adotou 4. Eu falei, meu Deus, como é que essa senhora vai conseguir fazer isso? Ninguém tinha dinheiro, todo mundo pobre, a situação assim. Irmãos, o impacto que isso alcançou nos Estados Unidos. E esse pastor luta, criança fugindo, pessoas assim em um estado terrível, essas crianças. Mas eles pararam de perguntar, não podemos. Eles pararam de dar atitude, nós não damos conta. E falaram, Senhor, o Senhor ama essas crianças. E se o Senhor ama essas crianças, nós também fomos chamados a amar essas crianças. E eles adotaram, foi uma luta, mas eles adotaram essas crianças, e amaram essas crianças, e levaram essas crianças para a igreja, e oravam por essas crianças, juntos, e já não tinha comida, e gente com o luz cortado, porque não tinha água, e a comunidade se movendo, e no final mostra todas essas crianças adultas, lá na comunidade, na igreja, na maioria, quase todos foram para a universidade, todos terminaram o ensino médio, todo mundo trabalhou já com seus filhos. Eles agarraram para essa coisa e disseram para eles, nós não vamos desistir de vocês, nós não vamos desistir de vocês, nós vamos ficar com vocês. E esse pastor depois liga, no final do filme, ele liga para a assistente social
e diz: olha, nós temos famílias aqui na igreja que querem adotar criança. E ela sorri e diz: eu não tenho nenhuma criança. Eu não tenho mais nenhuma criança para você. Vocês adotaram todas. Você está pensando na dificuldade, né? E Deus está te chamando a pensar: não, se eles fizeram isso por aquelas crianças, por que não podemos amar melhor essa comunidade e pregar o Evangelho? Pessoas que estão aqui ao nosso redor, em situações tão terríveis como a irmã Leite falou na reunião da terça-feira passada. Pessoas que estão sofrendo, sem esperança, sem Deus no mundo. Pare de apontar para o impossível e diga: Deus, enche meu coração e usa a minha vida. Eu quero ter a mesma atitude que o Senhor. Essa é a cultura dessa igreja. Essa é a cultura de Cristo. Essa é a cultura do Reino. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor.